Essa mudança de rumo, no que nos concerne, exige que abandonemos muitas ilusões, que exorcizemos os fantasmas de uma modernidade que nos condena a um mimetismo cultural esterilizante. Devemos assumir nossa situação histórica e abrir caminho para o futuro a partir do conhecimento de nossa realidade. A primeira condição para libertar-se do subdesenvolvimento é escapar da obsessão de reproduzir o perfil daqueles que se auto-intitulam desenvolvidos. Nascido em Pombal, no sertão da Paraíba, em 1920, Celso Furtado preocupou-se com os grandes dilemas do mundo moderno, sem nunca perder de vista a sua condição de latino-americano, brasileiro e nordestino. Foi um homem comprometido, de corpo e alma, com a luta pela superação da dependência e pela democratização da sociedade latino-americana. Intelectual voltado para a ação, Celso dedicou sua vida a conhecer a especificidade das mazelas do subdesenvolvimento na América Latina e a estabelecer as reformas estruturais necessárias para superá-las. O menino, que cresceu nas ruas de Pombal, teve a vida marcada pelas ilusões e desilusões, com a possibilidade de superar o subdesenvolvimento e reformar o capitalismo. Sua vasta produção intelectual abarca tanto questões teóricas sobre os obstáculos ao desenvolvimento, como interpretações históricas sobre a formação econômica latino-americana e brasileira. Celso Furtado saiu do sertão da Paraíba e correu o mundo, levando consigo uma ferida aberta, ainda sangrando nos dias de hoje: a pobreza. No interior, antigamente era muito difícil, entendeu? Andar na vida da roça não era brincadeira, tinha que trabalhar muito, entendeu? Para vestir uma roupa que presta. A água tinha, né? Mas lá era água barrenta que tomava banho de barreiro. O transporte era burro, em cima de espinhas de burro, se atolando e caindo de braço em braço. Por parte da manhã, cedo, era obrigado a comer até farinha seca, a realidade da vida. A água era saigada do rio e a mistura era o peixinho que a gente ia pegar. Pegar um peixinho, pegar um preazinho para comer. Eu tenho raiva de fome. Eu tenho raiva de fome na hora que eu sinto a vontadezinha que eu senti, que vaziou 20 gramas na minha barriga, eu como alguma coisa que é para completar, para o tanque ficar completo, porque é muito ruim passar fome e você olhar para um lado e para o outro e não ter de onde tirar. Que a maior dificuldade para o povo que eu sentia quando eu era criança ali no Nordeste, por exemplo, eu fui alfabetizada com 9 anos. Até 9 anos, isso no ano de 64, eu tinha 9 anos, eu nunca tinha ido numa escola. Dediquei a minha vida a estudar o Brasil, para me responder uma questão que eu me formulei desde cedo. Por que o Brasil é um país atrasado, se tem tantas riquezas? Por que o Brasil, que tem os recursos potenciais que possui, não dá de comer a sua população adequadamente? Por que o Brasil é tão atrasado dentro da própria América Latina? A pobreza foi algo que sempre tocou profundamente Celso Furtado. Para ele, a miséria não se justifica no baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas dos países da periferia do capitalismo. A pobreza tem origem no controle do excedente social por elites aculturadas que sempre quiseram imitar o modelo de vida das economias centrais. Ou seja, para Furtado, a pobreza é consequência da má distribuição da riqueza e enfrentá-la seria, portanto, combater os privilégios que fazem com que a concentração de renda seja uma condição estrutural do padrão de acumulação das elites. No Nordeste brasileiro, onde a população havia sido entregue à sua própria sorte,
tendo que viver da agricultura de subsistência numa realidade de clima semiárido e seca, a pobreza era então característica maior. Celso Furtado sai de Pombal, primeiro para João Pessoa e depois para o Recife. No começo dos anos 40, ele já está no Rio de Janeiro, onde entra na Faculdade Nacional de Direito. E uma coisa é certa, esse grande pensador levou sempre consigo o sentimento nordestino. Foi o economista brasileiro mais importante de todos os tempos, o cientista social brasileiro que foi mais lido, uma obra volumosa de 30 livros, inúmeros ensaios, artigos. E foi publicado em 15 idiomas. Bom, lá para os 15, 16 anos, um grande amigo do meu pai, já falecido, me convidou para acompanhá-lo a uma palestra de um economista que eu não conhecia, e isso em 1962, 63, em Recife. E era uma palestra do Celso Furtado sobre o desenvolvimento do Nordeste. E eu me encantei com toda a visão, a clareza, a articulação lógica do pensamento de Furtado enquanto grande economista, e isso mexeu com a minha cabeça. Eu sou de uma família de profissionais liberais, meu pai médico, e isso inoculou um vírus que mudou a minha opção de médico para economista. Então, todo o trabalho do Furtado é para entender como a sociedade nacional pode controlar a acumulação capitalista. Esta que é a questão dele. Quando ele trabalha a formação, no fundo ele está dizendo como é que nós podemos sair de uma economia colonial que nasce como um apêndice da metrópole para formar, para usar a linguagem dele, para construir um sistema econômico nacional. Celso Furtado, no mesmo ano em que se forma na Universidade do Brasil, é convocado para integrar a Força Expedicionária Brasileira. Sendo assim, a herança do pensamento de John Keynes e a experiência da guerra mostraram para Furtado que o Estado pode ser um ator decisivo na história. A reconstrução dos países devastados pelo confronto bélico e o keynesianismo alimentaram nele a esperança de que o Estado pode ser o propulsor de grandes transformações na sociedade e pode monitorá-las ao longo do tempo. Pouca gente sabe que Celso Furtado foi da FEB. Ele esteve na guerra, ele esteve na Itália como soldado. E na biografia dele, A Fantasia Organizada, ele não cita isso. Eu perguntei, por que você não cita isso? Ele disse, porque eu não fui como voluntário. Eu fui porque o serviço militar me obrigou a ir. Ele chegou a ser ferido. Eu disse, por que não coloca uma coisa dessa? Ele disse, porque eu fui ferido não em combate. Eu estava num jipe indo de um lugar para outro, explodiu uma bomba. Isso era combate. Ele não desfilou na volta dos pracinhas porque achou que não tinha mérito para isso. Seria um homem modesto, mas cada vez que você estava junto dele, você sentia que estava junto de um grande homem. Porque o Celso dominava a contribuição keynesiana com muita clareza, dominava a visão schumpeteriana, porque ele sempre sublinhava o papel da inovação e do progresso tecnológico. Ele dominava a visão de Marx, porque ele via a sociedade como uma estrutura organizada de classes e no Estado a representação de interesses econômicos, né? Ele, portanto, tinha uma visão holística que sintetizava grandes correntes de pensamento de uma forma muito clara. O grande mérito do Celso Furtado foi trazer a análise keynesiana para a interpretação da economia brasileira. É preciso lembrar que o Celso Furtado é um dos grandes autores da chamada Escola da CEPAL. Raul Prebisch
argentino, Celso Furtado, brasileiro. Os dois trouxeram uma análise de Keynes, que sem dúvida foi talvez o maior economista do século XX, para a realidade latino-americana. Que Celso Furtado foi, no grupo inicial de fundadores da CEPAL, aquele que deu um salto de interrogação mais ambicioso depois da interrogação inicial. Porque a interrogação inicial era como é que se explicava a periferia subdesenvolvida do mundo. Mas Celso refletiu mais do que ele sobre a dinâmica interna de cada país. Digamos que os primeiros pensadores, o primeiro núcleo, o núcleo mais central da economia política da CEPAL, levou às últimas consequências a reflexão entre a dialética centro-periferia. E Celso, indo além disto, mergulhou o olhar para dentro da experiência histórica brasileira. E não foi só a brasileira, ele mergulhou também o olhar sobre a história argentina, ele mergulhou o olhar sobre a história da Venezuela, ele mergulhou o olhar sobre a história do México. Celso, na verdade, absorveu a história da periferia mundial. Vi as estatísticas e vi que o Brasil era um país atrasado, não só com respeito à Argentina, com respeito ao Chile, mas até com respeito ao México, e outros países da América Latina. Por que isso? E eu disse, então, cabe uma responsabilidade ao Estado brasileiro. O sentimento nordestino em Furtado não era apenas identificação por sua origem sertaneja. Para esse grande pensador, o Nordeste era a síntese do subdesenvolvimento brasileiro. Quando retorna de Cambridge, em 1958, o então presidente Juscelino Kubitschek o convida para trabalhar no BNDES, e Furtado propõe que seja criada uma secretaria no banco que tratasse especificamente das questões do Nordeste. Furtado demonstra a enorme dimensão de seu pensamento e seu otimismo e convence JK a criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. E eu lembro muito bem que eu consegui comprar, à época, um exemplar do famoso relatório Uma Política para o Desenvolvimento do Nordeste. É um exemplar hoje muito raro, porque a tiragem foi uma tiragem restrita. Relatório escrito pelo Celso Furtado em 1958. Relatório esse que originou a criação do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, do qual ele era o coordenador, e depois da SUDENE. Uma obra clássica sobre o Nordeste, que é o relatório do GTDN. O GTDN era o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Foi criado no governo Juscelino, com uma equipe de estudiosos do Brasil que atuavam no BNDES. Ele coordenou esse grupo e gerou esse relatório que, do ponto de vista analítico, é muito importante e do ponto de vista político também é muito importante, porque das conclusões dele, das recomendações desse relatório que surgiu a SUDENE. Esse é um relatório muito interessante, porque ele tenta explicar por que é que o Nordeste perdeu o trem da industrialização brasileira, né? E como o Nordeste foi prejudicado por esse fato. Ele ousa se contrapor à política do próprio governo Juscelino. A primeira contribuição importante dele aí é essa, é denunciar aquele tipo de favorecimento através de políticas públicas que favorecia o aumento das desigualdades, principalmente entre o Sudeste e o Nordeste, né? E ele sempre tinha a preocupação com o que ele chamava da consolidação da nação brasileira. A visão dele é de que o Brasil era uma nação ainda em processo de formação e, portanto, um hiato social muito grande, um hiato regional muito grande, eram desaconselháveis porque dificultava a consolidação desse país como nação.
O outro eixo do GTDN eu acho que ainda é mais interessante, porque ele ousa olhar para dentro do Nordeste, né? Então ele olha as desigualdades entre o Nordeste e o Sudeste, mas ele olha também para dentro do Nordeste. E aí ele enfrenta a tese hegemônica das elites nordestinas. Ele se contrapõe ao que era a visão predominante da época sobre o Nordeste, onde a leitura da situação tentava mostrar que o semiárido tinha um problema principal, que era o problema das secas. A seca é uma característica de qualquer região semiárida, a irregularidade da oferta de água é da natureza. Com a falta de chuva, quem vivia da agricultura temporária, que precisava plantar num determinado momento e colher num determinado momento, entrava em crise, porque não tinha produção. E como entrava em crise e não tinha produção, as pessoas eram atingidas. Então a crise econômica se transformava numa crise social. Tanto que a política pública que eles defendiam era a política chamada hidráulica. Era a política de ampliar a oferta de águas, através principalmente da construção de grandes açudes. E aí ele vai de frente com essa tese. Ele diz, olha, primeiro, a seca não é o problema do Nordeste. A seca é resultado do problema do Nordeste. E aí, então, qual era o problema do Nordeste semiárido, né? Ele dizia, o problema do Nordeste semiárido é a estrutura socioeconômica que está organizada ali. Celso Furtado deixa a SUDENE tornar-se ministro do Planejamento a convite de João Goulart, que assume a presidência da República após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Furtado chefia então a equipe que elaborou o Plano Trienal, que tinha por objetivos manter as taxas de crescimento da economia e reduzir a inflação. Essas condições, pelo FMI, eram indispensáveis para a obtenção de novos empréstimos, renegociação da dívida externa